Olá vocês, sejam muito bem-vindos ao Papo de Garagem, o seu podcast semanal. E no podcast dessa semana teremos um Papo de Garagem com o pastor Rodrigo Augusto. Então fiquem aí e recebam esse podcast abençoado. Fala pra mim o que te dói tanto. Angústia, sofrimentos e aflições, problemas sem explicação. Fala pra mim, enxuga esse pranto. Paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo Augusto. Estamos aqui em mais um podcast do programa Papo de Garagem, ô glória. Vamos falar aqui de um assunto muito especial para nós cristãos, que é sobre dons espirituais. Dons espirituais. E quantos dons são? Para que servem os dons espirituais? Refere-se a 9 dons dados por Deus aos cristãos, por meio do Espírito Santo para o auxílio na propagação do Evangelho de Jesus Cristo e edificação da igreja. Não é para benefício próprio, mas sim para benefício da obra de Deus. Então, irmãos, basicamente é isso, né? E também uma pergunta muito também questionada, principalmente pelos novos cristãos, pelos novos da fé. Onde está na Bíblia estes dons? E quais são os dons? Encontramos na Bíblia, irmão, referente aos 9 dons espirituais que servem para o auxílio da propagação do Evangelho e edificação da igreja, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Está em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 11. E quais são os dons espirituais? Primeiro, palavra da sabedoria. Segundo, palavra do conhecimento. Terceiro, fé. Quarto, dom de cura. Quinto, operação de maravilhas. Sexto, profecia. Sétimo, discernimento de espírito. Oitavo, variedade de línguas. Nono, interpretação de línguas. Com isto, podemos dividir os dons espirituais em 3 grupos. Primeiro grupo, dons de fala, que vem o dom profecia, depois variedade de línguas e interpretação de línguas. Então esses são os dons de fala. Dons de revelação é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Esses são os dons de revelação. Dons de poder é o dom de fé, dom da cura, operação de maravilhas. Estes são os dons de poder. Irmãos, porém é importante lembrar que essa divisão não é algo que é encontrado na Bíblia. É apenas para organizar os dons de forma que ficará fácil de compreender,
ficará fácil de entender para que serve cada dom. Então é uma forma de subdividir para entendermos melhor os dons, né? E o que fazer para adquirir esses dons, né? É muito importante a gente ter ciência disso também. Que para ser muito usado por Deus através dos dons espirituais, vai depender do preço que você está disposto a pagar, devido às suas atitudes para adquirir os dons. Ação, que seriam, então atitude e ação. Não é simplesmente erguer a mão, aceito Jesus Cristo, não. Isso é o primeiro passo. Porém, é uma série de atitudes e ação para que possamos ser vistos por Deus e Deus nos agraciar com dons espirituais de acordo com aquilo a qual buscamos. Qual que é a atitude e ação que devemos ter? Primeiro passo, a conversão, que é aquele momento que erguemos as mãos e aceitamos Jesus, assim dissemos, né? Porém, quem nos aceita é Cristo, só tomamos a decisão de segui-lo, né? E então, o primeiro passo é conversão, depois a renúncia. Quando nos convertemos, nós temos renúncias a fazer. Também abnegação. Abnegação é quando entendemos que o eu de Cristo tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. O nosso próprio eu fica em segundo plano. Devemos entender que temos que ter dedicação na obra de Deus. Dedicado em não faltar culto, em buscar ao Senhor nas madrugadas, em fazer o querer do Senhor. Obediência. Obediência porque temos uma autoridade espiritual aqui na terra, nossos pastores, nossos líderes e logicamente que acima de tudo Deus, mas devemos ser obedientes à nossa autoridade eclesiástica através da nossa oração. Oração, irmãos, é intimidade com Deus, se aproximar de Deus, é conversar. Oração é conversar, né? Quando nos pegamos conversando com um amigo, com uma pessoa que gostamos, pode ver que o assunto flui automaticamente. Você vai falando e é isso e aquilo e o assunto vai fluindo. Quando dá o momento de ir embora, você de repente até, poxa, deveria ter falado mais coisas, isso e aquilo. E a gente vai se ver em breve, vamos bater outro papo. É a mesma coisa com Deus, com Jesus. Quando temos intimidade com Ele, nós queremos conversar, queremos bater papo, queremos contar as dificuldades, né? E assim nos tornamos íntimos. Através do jejum também. Jejum, irmãos, é um sacrifício. Jejum não é simplesmente o ato de não comer. Jejum é o ato de você se santificar, de se purificar, estar afastado de todo tipo de alimento, né? Porém, focado nas coisas de Deus. Você vai deixar de comer realmente. Eu creio muito, eu gosto do jejum que eu faço, que não me alimento, não bebo água, não faço nada em questão de se alimentar pela boca de algo carnal. Porém, no tempo que eu estou de jejum, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, estou escutando louvor, estou falando de Jesus, né? Estou com a internet desligada, porque senão a internet toma muito tempo. Você acha que está em jejum, mas está focado em outras coisas, vendo status, vendo história dos outros, postando coisas que de repente nem condiz com as coisas de Deus. Então eu prefiro estar com a internet desligada, não assisto televisão, a não ser que seja colocado uma pregação, um DVD de louvor ou algo do tipo. Senão é só louvor e lendo a Bíblia e orando, focado nas coisas de Deus, porque senão a gente fica sem comer, lendo outras coisas que não seja a Bíblia, postando algo no Facebook, no Instagram, focado em ver stories. De repente você vai ver, você não fez o jejum cristão.
você apenas ficou sem comer. Então o jejum cristão nos aproxima mais ainda de Deus. E devemos ter, sem sombras de dúvida, um grande amor para com Deus, né? Que tanto é o primeiro e maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, irmãos, esses são o conceito de busca para que Deus possa nos olhar de uma forma diferente, para que possamos adquirir algum dom, que é conversão, renúncia, abnegação, dedicação, obediência, oração, jejum e amor para com Deus. Baseado nesses quesitos, irmãos, nós temos um exemplo na Bíblia de quem passou por todos esses quesitos, pela conversão, pela renúncia, pela abnegação, pela dedicação, pela obediência, pela oração, pelo jejum e pelo grande amor de Deus, que foi o apóstolo Paulo. Mediante tudo isso daí que ele fez, Deus agraciou ou abençoou o apóstolo Paulo com todos os 9 dons. O apóstolo Paulo foi usado pelos 9 dons espirituais que Deus assim nos acabou de mostrar, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 11. Então o apóstolo Paulo foi alguém que Deus assim confiou muito em conceder os 9 dons. Você pode ver que tem pessoas que hoje têm o dom da palavra, outros têm o dom da profecia, outros têm o dom da língua estranha. É difícil a gente ver quem tem os 9 dons, porque é de acordo com o preço que a pessoa está disposto a pagar pela obra de Deus, entendeu? Até porque os dons não é benefício próprio, é para benefício do evangelho, para benefício da igreja, para benefício da obra de Deus, né? Então, por isso que é difícil vermos pessoas com os 9 dons espirituais, né? Cada um Deus vai dando conforme a sua busca. Então, nunca deixe de buscar ao Senhor. Continue a buscar, continue a exaltar, continue fazendo o querer do Senhor, que Deus com certeza há de agraciar a sua vida com um dom poderoso e abençoado, para que você possa ser um agente de Deus e usar isso ao benefício da obra. Porém, irmãos, eu tenho comigo um princípio básico para essa busca aí ao Espírito Santo de Deus, para essa busca aos dons espirituais, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, que nos diz assim, ó: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, irmãos, você com esta questão da conversão, da renúncia, da abnegação, da dedicação, da obediência, oração, Jesus, jejum e amor para com Deus, nós entramos nesse quesito como se estivéssemos pedindo algo e o Senhor há de nos dar, como se estivéssemos buscando e o Senhor há de nos fazer encontrar. É como se estivéssemos batendo e o Senhor há de abrir a nós esta porta abençoada, que é ter dons espirituais. De repente, uma forma de olhar isso é que a pessoa, quando tem essa busca, quando busca ao Senhor e o Senhor agraceia com o dom, é como se a gente acabasse sendo até mais útil na presença de Deus, entendendo que cada um tem o seu dom, né? Dificilmente vai ter pessoas como o apóstolo Paulo, que foi agraciado com os 9 dons, né? Eu particularmente sou o pastor Rodrigo, eu não tenho esses 9 dons, não sou usado por Deus por esses 9 dons, mas eu entendo, irmãos, que Deus chamou cada um
para uma função, cada um para um dom, cada um, né? Então não tem necessidade, de repente, se a gente pensar grosso modo, de todo mundo ter todos os dons. Fique tranquilo se você não chegar a ter os 9 dons, fica em paz. Mas o importante é você entender que aquilo que você busca, você há de receber. Que quando você receber, você vai usar a favor da obra, não por benefício próprio. Você vai ser um ganhador de almas para Jesus, né? O dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom da fé, o dom da cura, a operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, línguas, interpretação de línguas. Irmãos, é muito dom e você tem que buscar, né, o seu dom, irmãos. Você tem que buscar para ser um grande agente de Deus. Eu creio, irmãos, na sua bênção, eu creio na sua vitória através da sua busca, da sua ação, da sua atitude nas coisas de Deus. Deus não irá te desamparar, não irá permitir que você fique de mãos vazias, pelo contrário, Deus vai te encher de sabedoria, poder e dons espirituais para que possamos aí juntos saquear o inferno e povoar o céu. Este foi o nosso podcast, irmãos, do Papo de Garagem. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom fazer parte desse lindo projeto que é o Papo de Garagem. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho e eu creio que logo menos voltaremos com novos podcasts aí, esclarecedores, né? Desta mesma forma, resumidamente, mas vai ser, né, abençoador para que se abra um leque abençoado em nossas mentes. Desta forma eu venho agradecer a todos que estão aqui ouvindo e a todos que possam estar compartilhando aí, indicando para seus amigos, irmãos de igreja, colegas, para que assim o Papo de Garagem venha chegar mais longe e o nome do Senhor vá ser propagado através também da sua vida, usando o Papo de Garagem, tá bom? Deus abençoe todos e as minhas considerações finais é que ninguém pode viver sem Cristo. Ninguém pode viver sem a busca ao Espírito Santo. Ninguém pode ficar sem buscar os dons. Todos devemos buscar ao Senhor incessantemente para que, né, quando vir o dia mau, o Senhor possa nos cobrir, o Senhor possa nos cuidar, o Senhor possa estar conosco, porque o Senhor nunca abandona os seus. Amém? Que você possa receber esta palavra, possa receber este simples e humilde conteúdo sobre os dons espirituais. Você que está nos ouvindo, eu vou estar fazendo uma simples oração e logo após a bênção apostólica, eu creio que nós todos seremos abençoados. Glorioso e eterno Deus, muito obrigado por esses instantes, ó Pai querido, aleluia, Senhor, com este povo a qual está acompanhando esse podcast abençoado. Abençoe seu povo, Senhor, dê sabedoria para cada um alcançar o dom a qual o Senhor tem para aquela vida. Abençoa, meu Pai querido, a todos, agraciando com dons espirituais, com sabedoria e discernimento. Abençoa o seu povo, meu Pai querido, aleluia, cada um com o seu dom, de maneira qual será muito útil para a sua obra. Abençoa, meu Pai querido, o seu povo, para que continue, meu Pai querido, acompanhando esses podcasts, para que nós possamos ser uma bênção na vida de alguém. Desta forma eu já vos agradeço, Senhor, porque eu creio na bênção e na vitória na vida de todos, em nome de Jesus. Mão em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos, sempre todos creem, digam amém. Deus abençoe sua vida, meu povo. Tamo junto e até o próximo podcast do Papo de Garagem.